Calma, 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 calma. Muita calma nesta hora. Antes de assistir o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de nossos conteúdos. Nossa aula de hoje, de História, é sobre a pré-história. Eita saudade do povo de Lagoa Santa e da Agência de Turismo Ecológica Estação Terra. Sérgio, Edneia, um beijo para vocês, viu? Moram no meu coração. Bora começar então, né? Pré-história. Pré-história é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. A origem da humanidade é objeto de pesquisa de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de usos diários, restos de fogueiras e muitas outras coisas. Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo. A divisão da pré-história. A pré-história se divide em dois grandes períodos: Idade da Pedra e Idade dos Metais. A Idade da Pedra está compreendida entre o aparecimento dos primeiros hominídeos, mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Para fins de estudo, também se divide em Paleolítico, período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, do surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo. E período neolítico, ou Idade da Pedra Polida, de 8.000 a.C. a 5.000 a.C. E Idade dos Metais, 5.000 a.C. até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 a.C. Também a pré-história brasileira, nós podemos falar do período paleolítico. O período paleolítico ele é mais extenso da pré-história. Ele é compreendido entre o surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos antes de Cristo. Nesta época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos, através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigavam a uma vida nômade, quer dizer, saíam de um lado para o outro, não tinha moradia fixa, em busca de alimentos. A baixa temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados a princípio eram de ossos, madeiras, depois lascas de pedras e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante neste período foi o domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500.000 anos na África Oriental. Com seu controle, os grupos passaram a se aquecer do frio, a cozinhar alimento, defender-se dos animais ferozes, a iluminar a noite, e isso ajudou muito. Por volta de 30.000 anos antes de Cristo, o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica da caça e da pesca, aperfeiçoou o arco e a flecha e criou a arte da pintura. Em torno de 18.000 anos antes de Cristo,
a Terra passou por uma transformação climática e geológica também. Com essa transformação climática e geológica, duraram milhares de anos essas transformações e mudaram significativamente a vida animal, vegetal do planeta Terra e alteraram a relação entre o homem e a natureza. O homem entrou num período denominado Neolítico. Esse período a gente vai ver que ele é riquíssimo também, assim como o Paleolítico foi. Que tal período, né, Vamos compreender um pouco mais sobre esse período neolítico que foi tão importante para os homens? No período neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram a dificuldade para caçar e se instalaram nas margens dos rios. Os homens então se instalaram na margem dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e criaram gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, depois a pedra era esfregada no chão ou na areia até se tornar polida. Então, de pedra lascada para pedra polida. Desenvolveram a arte da cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excedente da produção agrícola. Desenvolveram as técnicas de fiação de tecelagem para a confecção de tecido de lã e o linho, em substituição aos trajes confeccionados com pele de animais. Então os tecidos, começaram a confeccionar tecidos. Apareceram os primeiros trabalhos em metais, poucos duros, como o cobre e o ouro. Começaram as viagens pela terra e pelo mar. Eles começaram então a procurar outros lugares. A organização social, denominada comunidade primitiva, baseava-se no laço de sangue. O idioma, começou a surgir então, o idioma e os costumes. A fase final do Neolítico caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das sociedades organizadas em estados e divididas em diferentes camadas sociais. A Idade dos Metais, ela vem surgindo então com o desenvolvimento de técnicas de fundição de metais, que vai possibilitar o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Aos poucos eles vão deixando então esses instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre, como já falamos. Posteriormente o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze, mais duro e resistente, com o qual fabricavam espadas, lanças. Por volta de 3000 a.C. produziram-se o bronze, no Egito e na Mesopotâmia. A metalurgia do ferro é posterior, tem o início por volta de 1500 a.C., na Ásia Menor. Por ser um minério mais difícil de ser trabalhado, difundiu-se lentamente. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-lo com essa finalidade. E isso ajudou muito aos homens, principalmente nas guerras.